todos. Eu sou a professora Maria Ângela Costa Mota e vamos discutir fundamentos e metodologia da educação especial inclusiva nesse curso de pós-graduação Lato Sensu em Educação Especial Inclusiva. Gostaria de iniciar com a proposta do plano de ensino, que são as perspectivas históricas e conceituais da educação especial inclusiva, conceituação de educação inclusiva e da educação especial, do ensino inclusivo e da inclusão social, os marcos legais da educação especial inclusiva em momentos históricos diferenciados, desenvolvimento humano, desenvolvimento atípico, identidade, diferença e diversidade, o público-alvo da educação especial, deficiência, transtornos e altas habilidades, educação e exigência ética de uma mudança de paradigma nas sociedades, pressupostos sociais, educacionais e políticos da educação especial inclusiva, inclusão, sociedade, família e escola e o processo de construção social da deficiência. Os objetivos. O objetivo geral é instrumentalizar o pós-graduando com conhecimentos históricos e conceituais da educação especial inclusiva. Os específicos são identificar as perspectivas históricas e conceituais da educação especial e inclusiva, conceituar a educação inclusiva, a educação especial, ensino inclusivo e a inclusão social, analisar os marcos legais da educação especial inclusiva em momentos históricos diferenciados, conhecer o público-alvo da educação especial, deficiências, transtornos e altas habilidades, refletir sobre o desenvolvimento humano, desenvolvimento atípico, identidade, diferença e diversidade, discutir sobre educação e exigência ética de mudança de paradigma nas sociedades, pressupostos sociais, educacionais e políticas de educação especial inclusiva, compreender a inclusão, sociedade, família e escola e o processo de construção social da deficiência. Vamos analisar alguns conceitos que sempre estão em voga quando se fala de educação especial e educação inclusiva. O que vem a ser inclusão, diferença, segregação, integração? Quando a gente coloca a questão da segregação, é quando se observa que existe um grupo dos mais iguais, né, entre aspas, e as pessoas com deficiência são colocadas em um grupo à parte, separado, fora do contexto geral. E a integração é quando pegamos todo o grupo, né? Vamos dizer, se colocarmos uma sala de aula, né, no caso, aqueles alunos que são tidos normais, entre aspas, e na própria sala de aula estão os alunos com deficiência em um grupo separado. Já a inclusão, vou deixar para mais adiante, e vamos falar aqui das diferenças. As diferenças são questões que diferem as pessoas de outras pessoas. As diferenças, elas podem trazer podem vir relacionadas à etnia, à raça, ao gênero. São diferenças que nos fazem heterogêneos na sociedade. Então, a cor da pele, branco, negro, pardo, amarelo, preto, né? Seria uma forma de demonstrar a questão do gênero, né? Que antigamente
A questão do gênero, ela reporta de muito tempo, mas hoje a gente pode observar que existe especialmente LGBTQIA+, onde não se concebe só o gênero masculino e feminino, mas outras perspectivas de pessoas com características diferentes dentro da sociedade e que devem ser respeitadas e tratadas de igual para igual. E a inclusão, que nesta imagem aqui mostra as pessoas todas juntas no mesmo espaço, que seja na escola, na igreja, na sociedade, na família, as pessoas comungam com os mesmos direitos no espaço igualitário para todos. E aqui nós vamos trazer como objetivo desta aula identificar os marcos legais da educação especial, inclusive em momentos históricos diferenciados. Vamos fazer algumas abordagens relacionadas também à questão de conceitos, né, que já vem falando lá do início. Os princípios da educação especial inclusiva, eles vêm de 1994, né, que seguem os princípios democráticos de igualdade, liberdade, respeito à proteção. E a educação especial é regida por princípios norteadores, né, que dentre eles os mais citados são princípios da normalização, integração e individualização, que é a base que estamos buscando para trabalhar tudo isso na sociedade em geral e na educação. O que vem a ser educação especial? Para Delau 2008, é uma modalidade de educação escolar considerada como um conjunto de recursos educacionais e de estratégias de apoio que estejam à disposição de todos os alunos, oferecendo alternativas diferentes de atendimento. Esse conjunto de recursos pode facilitar a vida educacional não só dos alunos identificados como necessidades educacionais especiais, mas de todos os alunos que se sentirem favorecidos pelo currículo, por métodos, por recursos educativos e ainda por organizações específicas para atender às necessidades específicas dos alunos. E a educação inclusiva? A educação inclusiva se caracteriza como uma política de justiça social que alcança alunos com necessidades educacionais especiais, tornando-se aqui o conceito mais amplo, que é o da Declaração de Salamanca, que foi um marco da educação. Diríamos que foi um divisor de água, onde o princípio fundamental é que as crianças, independentemente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras, devem ser acolhidas pelas escolas. Quando diz crianças, né, de uma maneira geral, a gente vai colocar também a questão do jovem e do adulto, porque a educação de jovem e adulto, ela passa a ser também uma prerrogativa da educação inclusiva, porque está trazendo pessoas que não tiveram acesso na idade certa, na idade adequada, um ensino, e um ensino de qualidade, diga-se de passagem. Então, a educação de jovens e adultos também faz parte desse contexto de educação inclusiva. Vamos demonstrar aqui a questão das raízes históricas e culturais
da inclusão e educação especial. O que que se podia observar? Na época mais remota e não não tão remota, mas era a rejeição, a discriminação e o preconceito. A pessoa com deficiência, ela era rejeitada por todos, ela era discriminada e o preconceito ele existia de forma escancarada. Não vamos dizer que o preconceito não exista. Ele ainda é latente na sociedade, mas nesse período era bem mais antigo. Pode-se observar na literatura da Roma Antiga, na Grécia Antiga com Platão, lá no livro A República, e na Idade Média com contradições e ambivalência. Percebemos que a pessoa, o ser humano, ele só era bem tratado quando ele era perfeito, né, entre aspas. Observa-se, inclusive, que muitas famílias escondiam essas pessoas dentro de casa e quando se sabia que tinha um deficiente na família, muitas vezes você ia fazer uma visita na casa, essa pessoa não aparecia, ela estava escondida e não tinha nenhum tipo de acesso. Os deficientes mentais, por exemplo, os loucos e criminosos, eram considerados muitas vezes possuídos pelo demônio, por isso eram excluídos da sociedade. Aos cegos e surdos eram atribuídos dons e poderes sobrenaturais. Então, pode-se observar que a pessoa é o que a sociedade faz dela. Aqui a gente pode dar um exemplo. Em alguns filmes, por exemplo, o Corcunda de Notre Dame. O Corcunda, ele vivia enclausurado na torre porque ele era uma pessoa deficiente. E quando nós buscamos as literaturas mais antigas, a gente vai perceber essas questões que ficaram muito tempo arraigadas na nossa cultura e trouxe danos muito profundos para a alma das pessoas, para o caráter, né? Porque eram maltratados e deixados de lado. Aí no pensamento dos filósofos cristãos, a crença também oscilava entre culpa e expiação de pecados. E finalmente, com Santo Tomás de Aquino, a deficiência passa a ser considerada um fenômeno natural da espécie humana. Então, isso aí está no documento de 2003, página 8. Porque nós percebemos que a questão da deficiência, da inclusão, da educação especial, ela foi avançando, foi construindo novas perspectivas, políticas públicas que vieram favorecer muito e estamos caminhando para a melhoria da educação inclusiva no Brasil, especialmente. Em outros países a gente pode falar, mas assim, eu diria que como eu dei uma aula ali sobre diversidade, muito recente que eu terminei meu doutorado na Argentina,
até a forma de lidar com as pessoas. A pessoa com deficiência lá é chamada de discapacitado. Então, assim, é uma cultura diferente e que nós não queremos para nós de forma alguma. Nós estamos avançando, vamos continuar avançando. E aqui a gente mostra aqui as primeiras iniciativas da educação especial inclusiva no Brasil. Na França, em 1620, com a tentativa de Jean-Paul Bonnet de ensinar mudos a falar. Depois veio métodos dos sinais com Abate Charles EP. E o Instituto Real dos Jovens Cegos, Valentin Roy, em 1784. Mais tarde, em 1834, Louis Braille criou o sistema de leitura e escrita por caracteres em relevo, denominado Sistema Braille, abrindo perspectiva de comunicação, educação e independência para pessoas cegas. Está também no documento de 2003, né, na página 8, falando sobre o sistema aí, sobre o Braille. Aí nós vamos dar um salto aí para a educação, né, especial no Brasil e sua história aí. No final do século XIX, com a criação inspirada na experiência europeia do Instituto dos Meninos Cegos, em 1954, com Benjamin Constant, Instituto dos Surdos Mudos, em 1857, sob a direção do mestre francês Edouard Huet. E aqui nós temos a imagem do Instituto Benjamin Constant, né, que foi essa iniciativa para essa criação no Brasil. Para os historiadores da educação, a criação dessas instituições pioneiras pareceram atos inusitados, considerando-se o contexto da época, né, porque naquela época era muito comum essa questão da discriminação, do preconceito. Então, quando surgia uma pessoa com tal iniciativa, era considerada inusitada, né? Então, glória que essas construções, elas foram surgindo e perdurando para que hoje possamos discutir com propriedade e muito zelo a educação inclusiva no nosso país. E sobre a educação especial, remonta do século XVI, né, que os surdos passaram a ter acesso a aulas diferenciadas, foi se institucionalizando e orientando-se a todo tipo de capacidade diferente. Existe a educação especial para as crianças superdotadas. E também sobre a história da educação de pessoas com deficiência no Brasil, observamos que ela está dividida entre 3 períodos, né, grandes períodos. De 1854 a 1956, essa iniciativa ela foi marcada por iniciativas de caráter privado. E de 1957 a 1993 foi definido por ações oficiais de âmbito nacional. E de 1993 até os dias atuais foi caracterizado e vem sendo caracterizado por movimentos em favor da inclusão social. E nesse primeiro momento, né, que a gente enfatizou no slide anterior, era o atendimento clínico especializado, incluindo a educação escolar, e nesse tempo foram fundadas instituições mais tradicionais de assistência às pessoas com deficiência mental, física e sensoriais,
que seguiram o exemplo. O pioneirismo do Instituto dos Meninos Cegos, fundado na cidade do Rio de Janeiro em fins de 1854, que foi mencionado anteriormente. O segundo momento ele foi marcado pela educação especial, né, que foi assumida pelo poder público em 1957, com a criação das campanhas destinadas especificamente para atender a cada uma das deficiências. A campanha para a educação do surdo brasileiro é o SESB, seguida da instalação do Instituto Nacional de Educação de Surdo, INES. Aí na década de 80 foi um marco decisivo para essa educação no Brasil. Criou inúmeras possibilidades de expandir e inserir pessoas que estiverem durante muito tempo fora da escola da rede pública. Essas pessoas passaram a ter possibilidades, aliás, de serem incluídas na sociedade através do que nos aproxima uns dos outros por uma relação de pertencimento. E aí a gente pode perceber no artigo 3º da Constituição Federal de 1888 os objetivos fundamentais que eram, desde muito atrás, né, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, desde 1988, que a Constituição Federal ela reporta essa questão da igualdade de direitos, a questão de acabar com o preconceito aqui no Brasil, né? E a gente sabe que a Constituição ela é a lei maior e ela não pode ser ferida, apesar de existir questões que são alheias à nossa responsabilidade e que ocorre em detrimento de interesses particulares, né? Mas a Constituição ela vem colocando isso aí para nós. E a educação especial ela figura na política educacional brasileira desde o final da década de 50, né? Que já foi colocado lá. E sua situação atual decorre de todo um percurso estabelecido por diversos planos nacionais de educação geral que marcaram sensivelmente os rumos traçados para o atendimento escolar de alunos com deficiência. Então, vem sendo trabalhado desde a década de 50 e esse percurso, né, esse caminho, ele só tende a melhorar, né, cabendo ao professor, né, que somos nós responsáveis pela formação de pessoas, construir essa educação igualitária. Já a década de 90, o marco da educação inclusiva começou de fato sua implantação somente após a Conferência sobre Educação para Todos, em 1990, em Jontier, Tailândia, que objetivou despertar a necessidade da educação de qualidade para todos. Foi um movimento enorme em que trouxe ganhos para a educação do mundo inteiro, né? Onde vários países participaram e que trouxe essa vontade de fazer uma educação de qualidade para todos. Aí nós vamos trazer um pouco do embasamento legal, né, com as políticas de educação especial inclusiva, para que possamos ter uma base
para a nossa discussão. Então, aqui começou aqui em 1948, com a Declaração dos Direitos Humanos, né? Pela ONU, que estabelece que os direitos humanos sejam os direitos fundamentais de todos os indivíduos. Em 1971, a Declaração do Direito de Pessoas Mentalmente Retardadas, também pela ONU. A gente observa como eram tratados, né? Como os textos, né? A nomenclatura, ela era bem pejorativa, mas aqui é o que tínhamos, né, em 1971. Em 1975, Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes, também pela ONU, estabelece os direitos de todas as pessoas com deficiência sem qualquer discriminação. Em 1980, a Carta para a década de 80, pela ONU, estabelece metas para os países membros para garantir igualdade de direitos e oportunidades para as pessoas com deficiência. Em 1993 para 1992, década das Nações Unidas para as pessoas com deficiência, para que os países membros adotassem medidas concretas para garantir direitos civis e humanos. 1990, que é a Conferência Mundial sobre Educação para Todos, no qual foi mencionado anteriormente, aprova a Declaração Mundial sobre Educação para Todos, a Conferência de Jomtien na Tailândia, e o Plano de Ação para satisfazer necessidades básicas de aprendizagem, que promove a universalização do acesso à educação. Em 1994, que temos o marco, que é a Declaração de Salamanca na Espanha, é a Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais, que foi realizada pela Unesco. Em 1999, a Convenção Interamericana para a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a pessoa portadora de deficiência, na Guatemala, condensa qualquer discriminação, exclusão ou restrição por causa da deficiência que impeça o exercício dos direitos das pessoas com deficiência, inclusive a educação. Nessa convenção, né, ainda se concebe pessoa portadora de deficiência. A gente vai verificar em algumas nomenclaturas relacionando a pessoa portadora e que hoje não se concebe mais, que é pessoa com deficiência, PCDC. Por quê? Acontece dessa forma. A pessoa que é portadora, o que porta é aquilo que você traz, coloca e pode tirar a qualquer momento. A pessoa não é portadora de deficiência, ela é pessoa com deficiência. Porque a deficiência, você pode nascer com ela, você pode adquirir no decorrer da sua vida, e você, com a deficiência, você não pode colocar e tirar. Eu posso falar que eu sou portadora do CPF tal, posso, porque esse CPF com esse número eu carrego para onde eu vou. Se eu não quiser carregar, eu não carrego. Então, eu sou portadora do CPF, sou portadora da identidade, tal número. Mas a necessidade, você não porta a necessidade. Entende? A necessidade, você nasce com ela ou você adquiriu através de uma doença, através de um acidente, até um acidente vascular, né? Porque a gente sabe que você pode se tornar deficiente. Então, é só assim a título de esclarecimento com relação a essa nomenclatura. Aí, em 99, vem também a questão da Declaração de Washington, representantes de 50 países participantes do encontro Perspectivas Globais em Vida Independente para o próximo milênio, em Washington, Estados Unidos, que reconhece a responsabilidade
da comunidade no fomento da educação inclusiva e igualitária. Em 2002, tem a Declaração de Caracas, que constitui a rede ibero-americana das organizações não governamentais de pessoas com deficiência e suas famílias, com instância para a promoção, organização e coordenação de ações para a defesa dos direitos humanos e liberdades fundamentais das pessoas com deficiências e famílias. E suas famílias. Em 2002, a Declaração de Sapporo, Japão, representando 109 países, 3.000 pessoas, em sua maioria com deficiência, na 6ª Assembleia Mundial de Cisblad, Populace Internacional, né? O DPI insta os governos em todo o mundo a erradicar a educação segregada e estabelecer política de educação inclusiva. Então, essa questão aqui da base legal, ela é meio enfadonha, mas a gente só vai fazer uma apresentação porque é interessante. Não que eu queira que as pessoas decorem resoluções, declarações, não. É a título de conhecimento, esclarecimento sobre essas questões. Em 2004, os anos iberos americanos da pessoa com deficiência, proclamada na última reunião de cúpulas dos chefes do Estado dos países ibero-americanos, realizada na Bolívia, na qual o Brasil é membro, define a questão da deficiência como prioridade, fortalecendo as instituições e as políticas públicas direcionadas à inclusão das pessoas com deficiência. Então, nós vamos observando que existe um avanço significativo nesses documentos e nessas políticas que são direcionadas à inclusão. Em 2002, tem o Congresso Europeu de Pessoas com Deficiência, proclama 2003 o Ano Europeu das Pessoas com Deficiência, para conscientizar sobre os direitos de mais de 50 milhões de europeus com deficiência. Em 2003, os Anos Europeus das Pessoas com Deficiência, estabelece oportunidades iguais de acesso aos recursos da sociedade, educação inclusiva, novas tecnologias, serviços sociais e de saúde, atividades esportivas e de lazer, bens e serviços ao consumidor. E aí a gente vai falar também mais adiante, né? Vamos dizer que nós só temos 2 aulas, mas vamos tentar falar um pouco, condensando aí a questão da pessoa com deficiência estar inserido no esporte, lazer, né? E na sociedade em geral. E aí fiz assim um parêntese para falar da legislação nacional, né? Que ao longo da história da educação brasileira, muitas ações foram exercidas para a educação para alunos com necessidades educacionais especiais, para que isso fosse uma realidade. E assim, a seguir a gente relaciona leis e ações mais significativas sobre o assunto no Brasil. E vamos perceber que isso aqui também já foi falado, que em 1854, né, a questão do Instituto Benjamin Constant, já falamos sobre ele, e 1857, Instituto Nacional de Educação de Surdo, 1988, aí a Constituição Federal, que nós já falamos lá a respeito dos objetivos, né, que ela estabelece o direito de pessoas com necessidades especiais de receber educação, preferencialmente na rede regular de ensino. 1999, a Lei 7.853, que cria a Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, o CORD, que a gente vem falar a respeito novamente da pessoa portar a deficiência. Hoje não se concebe mais este vocábulo. E em 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que é a Lei 8.069,
onde pode-se perceber que existem muitos equívocos quando algumas pessoas vão discutir, né, a resolução. Eu falo na questão de interpretação, né? Muitos que não têm conhecimento falam que o estatuto ele só traz benefícios para a criança e o adolescente, o que não é verdade. Precisamos entender para poder fazer uma discussão mais pautada. Então, existe frisos que eles têm que ser colocados em algumas resoluções, para que nós, educadores, não cometamos o mesmo erro que outras pessoas que não têm essa, vamos dizer, essa iniciativa e essa prerrogativa de lidar com essas políticas façam na sociedade, né? Em 1996, que foi a Lei 9394/96, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a atual lei, né, que ela está em vigor até hoje e é a lei máxima, né, na educação, e são diretrizes que fundamentam. Também é uma lei que tem que ser bem interpretada e observada onde houve alguma atualização, trazendo isso aí para nós, educadores. Em 1998, os parâmetros curriculares nacionais, que são adaptações curriculares do MEC, fornece as estratégias para a educação de alunos com necessidades educacionais especiais. Quando os parâmetros eles foram colocados nas escolas, muitos professores questionaram, sabe? Mas hoje, quando deparamos com artigos, trabalho de conclusão de curso, às vezes você vai lá e observa citações que foram colocadas em 1998 e são tão pertinentes hoje. Existem atualizações, existem muitas atualizações, mas são documentos, são políticas públicas que devem ser trabalhadas e discutidas, né, de forma efetiva, para que não se cometa tanto erros como, infelizmente, a gente comete, né? Infelizmente, nas escolas. Falar a gente comete porque nós somos professores, seres humanos, passíveis de cometer erro e estamos construindo nossos conhecimentos até hoje. Em 1999, o decreto 3.298 regulamenta a Lei 7.853/98. Em 2000, a Lei 10.048, a Lei 10.098. Assim, acho que a gente não colocar, vocês podem ir pesquisando e vendo do que se trata também, porque é muito, né? Em 2001, o Plano Nacional de Educação explicita a responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal e municípios na implantação de sistemas educacionais que asseguram o acesso e a aprendizagem significativa a todos os alunos. 2001 surge aí, né, são publicadas as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. Interessante de se dar uma olhada e também olhar as atualizações da lei, isso é muito interessante. O Decreto 3.956 da República Federativa do Brasil. Depois de 2001, o parecer 17 do Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação Básica, que aponta os caminhos da mudança para o sistema de ensino nas creches, nas escolas de educação infantil, fundamental, médio e profissional.
2004, decreto 5.296 de 2 de dezembro, que regulamenta as leis 10.048, de 8 de novembro de 2010, 098 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção de acessibilidade em vários âmbitos, que são aquelas anteriores, que depois vocês podem fazer uma pesquisa a cada uma, né? Se for questão de interesse. E 2006, o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, que é um documento elaborado pelo Ministério da Educação, Ministério da Justiça, Unesco e Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Entre as metas está a inclusão de temas relacionados às pessoas com deficiência no currículo das escolas. Em 2007, o Plano de Desenvolvimento da Educação, que é o PDE, o âmbito da educação inclusiva. O PDE trabalha com a questão da infraestrutura das escolas, abordando a acessibilidade das edificações escolares, da formação docente e das salas de recursos multifuncionais. Então, a gente não coloquei em forma de linha de tempo, mas nós vamos fazer isso mais à frente. Em 2007 também o decreto 6.094, né, que dispõe sobre a implementação do plano de metas, compromisso de todos pela educação, né, do MEC, ao destacar o atendimento às necessidades educacionais especiais dos alunos com deficiência. O documento reforça a inclusão deles no sistema público de ensino. Então, a gente vê que vem consolidando essa questão de incluir essas pessoas no sistema público de ensino e também no sistema privado. As pessoas que estão lá no privado podem perceber que o aluno que está lá no privado, dependendo do CID, dependendo da deficiência, ele pode ter inclusive o professor de apoio, né, que é aquele professor que o acompanha. Em 2008, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, que traça o histórico do processo de inclusão escolar no Brasil para embasar políticas públicas promotoras de uma educação de qualidade para os alunos. 2008 também vem o decreto 6.571, que dispõe sobre atendimento educacional especializado, que é o AEE, na educação básica, e o define como um conjunto de atividades, recursos de acessibilidade pedagógicos organizados institucionalmente, prestado de forma complementar ou suplementar a formação dos alunos no ensino regular. O decreto obriga a União a prestar apoio técnico e financeiro aos sistemas públicos de ensino no oferecimento da modalidade. Além disso, reforço que o AEE deve estar integrado ao projeto pedagógico da escola. Então, abri um parênteses rapidinho sobre o AEE, né, que é o atendimento especializado. Nesse atendimento especializado tem a sala, né, de recurso, onde o aluno vai ter um atendimento contraturno, e no início surgiu de uma forma equivocada que muitos professores que tinham um aluno na sala com deficiência, né, aluno com dificuldade, necessidade educacional especial, mandava para a sala de recurso para que o aluno tivesse aulas de reforço. Muito equívoco com relação a isso, porque esse aluno ele vai receber orientações, estimulações para seguir na sala de ensino regular. Então, isso foi muito de forma equivocada. Em 2009, a resolução número 4, ela vem orientar o estabelecimento de atendimento educacional especializado na educação básica
que deve ser realizado no contraturno, o que eu falei agora, e preferencialmente nas chamadas salas de recursos multifuncionais das escolas regulares. A resolução do Conselho Nacional de Educação serve de orientação para o sistema de ensino cumprirem, né, esse decreto, que é o 6.571. Então, o AIEE, ele vem junto com a sala de recurso multifuncional para ajudar o aluno a integrar na sala, a incluir na sala regular de ensino. Ele não vem para ser reforço escolar, não. E no AEE tem o professor específico. E o decreto 7.611 de 2011 revoga o decreto 6.571 de 2008, estabelecendo novas diretrizes para o dever do Estado com a educação das pessoas, público-alvo da educação especial. Entre elas, determina que o sistema educacional seja inclusivo em todos os níveis, que a aprendizagem seja ao longo de toda a vida e impede a exclusão do sistema educacional geral sobre a alegação de deficiência. Aí no decreto ainda de 2011, 7.480, né, até 2011, os rumos da educação especial e inclusiva eram definidos na Secretaria Especial, que é o SESP, do Ministério da Educação, onde hoje a pasta está vinculada à Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, que é o SECAD. Em 2012, a Lei 12.764 institui a Política Nacional de Proteção ao Direito da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Essa lei surgiu em 2012. 2014, o Plano Nacional de Educação, a meta que trata do tema atual, como explicado anteriormente, é a número 4. A sua redação é universalizar para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados. O entrave para a inclusão é a palavra preferencialmente, que, segundo o especialista, abre espaço para que as crianças com deficiência permaneçam matriculadas apenas em escolas especiais. Então, é um trabalho, vamos dizer que já foi um trabalho de formiguinhas, mas que vem sendo realmente expandido, né, nas escolas. E essa universalização para a população de 4 a 17 anos, que ela realmente aconteça e que ela venha trazendo muitos frutos, né, para o aluno com necessidades educacionais especiais. E observando também a questão das altas habilidades e superdotação, porque é muito difícil, sabe? Eu que sou professora e fui professora da educação básica por muito tempo, essa questão do apoio à criança com altas habilidades. É muito difícil ser até detectado na escola. Então a gente observa um ou outro por aí, é uma criança de 14 anos que passou na faculdade de medicina, é uma criança que isso e aquilo, mas muito remotamente, porque eu penso que ainda precisa de mais investimento também nessa ala de educação inclusiva, nessa parte, né?
Aí, em 2019, o decreto número 9.465 cria a Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação, extinguindo a Secretaria de Educação Continuada, que foi vista anteriormente Alfabetização, Diversidade e Inclusão, que é o CECADI. A pasta é composta por 3 frentes: Diretoria de Acessibilidade, Mobilidade, Inclusão e Apoio às Pessoas com Deficiência, Diretoria de Políticas de Educação Bilíngue e de Surdos e Diretoria de Políticas para Modalidades Especializadas de Educação e Tradições Culturais Brasileiras. Aí a gente vê em 2020, que é o decreto 10.502, né, que é a Política Nacional de Educação Especial, institui a chamada Política Nacional de Educação Especial, equitativa, inclusiva e com aprendizado ao longo da vida, para organizações da sociedade civil que trabalham pela inclusão das diversidades. A política representa um grande risco de retrocesso na inclusão de crianças e jovens com deficiência e que a presente iniciativa vem a substituir a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva inclusiva, que é listada nesse material no ano de 2008, estimulando a matrícula em escolas especiais, em que os estudantes com deficiência ficam separados. Então, é um cuidado, né, que a gente tem que ter para que não haja esse retrocesso, né, para que continue avançando, não retroagindo na educação. E, por fim, aqui, em 2023, eu consegui visualizar a Lei 14.624, que foi sancionada no dia 17 de junho, instituiu o cordão de girassol como símbolo nacional de identificação das pessoas com deficiências ocultas ou não aparentes, como surdez, autismo, diabetes, asma, que são limitações, né, também, e limitações intelectuais, deficiências cognitivas, entre outras. De acordo com a lei, o uso do símbolo é opcional e sua ausência não prejudica o exercício dos direitos e garantias previstos em leis. Mas o uso do cordão de girassol, ele vem, além do autista ter também algumas prerrogativas, ele vai facilitar o acesso dessas pessoas e de outras também, né? Não só o autista. Vamos supor, chega numa fila, você é autista, onde está mostrando a sua deficiência. Então, o cordão de girassol, ele vem para facilitar esse acesso, dentre outras questões que não são expostas, né? De uma forma explícita. Por exemplo, uma pessoa que é diabética, ela não consegue ficar numa fila. Mesmo que ela seja mais jovem, a pessoa que tem asma, então o cordão de girassol ele vem favorecer essas questões aí, né? E eu espero que o contato assim meio rápido com as resoluções e essas políticas públicas venham aprimorar essa vontade de buscar novos conhecimentos acerca de publicações mais atualizadas, né? As antigas elas vão trazendo um fomento para que a gente vá buscando as novidades e expressando o nosso contentamento com relação a isso. Então, eu coloquei aqui no fórum que após assistir a primeira videoaula e a leitura da unidade 1 do caderno de referência, para que vocês respondam as questões. O caderno de referência, inclusive, eu eu tirei só a parte da unidade 1, lá fala a questão das resoluções até 2004. Aí eu acrescentei mais algumas e
e fala também outras questões relacionadas à educação inclusiva. E esse questionamento é para que vocês façam com seus pares lá no fórum. As pessoas com deficiência sempre tiveram atendimento especializado, justifica. Nós fizemos uma retrospectivas, né, e fomos trazendo. E de que forma a escola vem se preparando para receber os alunos com deficiência? Diante de você ter estado na escola até agora, ter buscado seus estágios, né? Ter buscado suas pesquisas com relação ao TCC, trabalhado não só também as pessoas que fizeram ou vão fazer o TCC sobre educação especial, mas de que forma vocês veem isso daí? Se precisar buscar outras leituras, que busquem outras leituras e que discutam sobre isso no fórum. E sobre a atividade individual 1, eu quis fazer uma proposta para que a gente trabalhe de forma evolutiva dentro dos aspectos legais da educação inclusiva. E o caderno de estudo, como eu disse, no caderno de estudo tem as resoluções, a parte legal até 2004, né? Aí você vai fazer uma leitura discursiva, eu coloquei leitura e discussão, porque você vai fazer uma leitura consigo mesmo, ou pode discutir com mais alguém. E aí você vai fazer um resumo sucinto dos tópicos do texto complementar também, que eu vou colocar lá, porque... Mas quando vocês virem a aula já vai estar lá. Então vocês vão fazer um resumo sucinto, apresentando em forma de linha de tempo esses aspectos legais da educação inclusiva, onde vem as resoluções e as políticas, vão colocando assim desde o início e vão pautando para o seu melhor entendimento, e no futuro, quando você precisar, você já tem esse documento, né? Essa proposta. Tanto é que na discussão da videoaula eu nem coloquei eles em forma de linha de tempo, né? Que aí quando você estiver montando essa atividade, você terá mais entendimento com relação a isso. E no mais, né, eu espero que todos que a gente tenha conseguido passar alguma informação, né, para que esse conhecimento seja construtivo, né, de forma mais evolutiva. E aqui nós temos aqui algumas referências de que foram utilizadas durante a nossa aula. E bons estudos para vocês.